Em um novo recorte do censo realizado pelo IBGE em 2010, mostra que há uma nova estrutura da família brasileira. 60 mil pessoas do mesmo sexo vivem juntas, com a predominância em São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro. O ponto de vista de hoje vai falar disso, da nova família brasileira. E eu recebo aqui a terapeuta Miriam Elizabeth de Farias, bem-vindo Miriam, e a psicóloga Silvia Lamon. Silvia, qual o impacto dessa nova configuração da família brasileira? Sem dúvida, existe um impacto social nessa questão, né? Existe muita controvérsia, os que são a favor, os que são contra, mas eu acho que é um trabalho que vem sendo feito já há muitos anos na sociedade, pelos próprios homossexuais que vêm lutando pelos seus direitos, né? E eu acho que, acima de tudo, aí tem a questão do amor, né? Da união entre duas pessoas que se amam, que convivem e compartilham a vida, né? Independente do gênero, eu acho que é justo que, se uma pessoa compartilha da vida com outra, ela possa se beneficiar, né, do que se constrói junto. O impacto na sociedade existe, mas também, por outro lado, eu acho que cada vez mais a sociedade vem assimilando pelo próprio comportamento que os homossexuais vêm demonstrando, né? Quer dizer, na criação dos filhos, na própria convivência, né, com os seus vizinhos, com a sociedade, no seu trabalho, né? Então, de forma séria, se levado a sério, isso vai sendo assimilado pela sociedade, né? E vai sendo mais aceito. Miriam, você trabalha com esses tipos de casais? Não, não trabalho. E você vê nos outros casais, do trabalho que você faz, você vê uma aceitação maior da sociedade? Eu vejo. Eu vivo no meio do mundo de terapias transpessoais, que é realmente muito mais abrangente essas situações de casais, de divergências, não só de casais homossexuais e de deficientes, de pessoas especiais. Mas em relação a essa homossexualidade, concordo com a minha amiga Silvia que está impactante realmente. A gente está vendo que está impactando o nosso país, mas essa legalização que veio realmente da justiça beneficiou bastante esses casais, que agora eles podem até usufruir dos direitos legais no nosso país de ter essa relação. Não só marginalizados como eram, de viverem juntos, ou de viverem ilegalmente, ou de repente viver durante muitos anos juntos, e a família de repente vir não concordar com isso, com os direitos legais. Então acho que plano de saúde, direito de aposentadoria, isso fortaleceu bastante esse tipo de relação. Mesmo que ainda existe realmente uma grande porcentagem da população que tem realmente preconceito, não só em relação a homossexuais, como ao racismo e religião e tantas outras coisas. Mas vem crescendo com bastante força e eles estão ganhando muito respeito, os casais. E muitos desses casais também, eles têm filhos, seja por adoção, ou seja por inseminação e outros meios. Como é que fica o papel deles, como pais, educadores, sendo do mesmo sexo? Como que eles educam esse filho para entender que ele pode sofrer discriminação na escola? Então, eu tenho algo a dizer sobre isso, dentro até da própria psicologia do desenvolvimento, né, onde se coloca a necessidade que a criança tem de ter a figura masculina e a feminina na sua formação de personalidade. Porém, isso é uma questão que é indiscutível, tá? Para a formação da personalidade de uma criança, ela precisa ter a figura paterna e materna. Porém, existem nos casais homoafetivos sempre alguém que tem mais, vamos dizer, essa energia maternal e o outro que tem a paternidade, né? Existe essa diferenciação. Então, assim, não é uma diferenciação em gênero, né? Mas é uma diferenciação no comportamento, na forma de educar essa criança. E o que nós temos visto é que a criança cresce tranquilamente, né? Não vai ter tendências homossexuais, porque seus pais são, elas vão ter suas próprias escolhas, e esse casal homoafetivo que seja maduro e que tenha consciência e bom senso, vai educá-la de forma que ela possa fazer suas escolhas, independente da escolha deles. Mas e a questão do preconceito sofrido por essa criança? Infelizmente existe, né? Existe o bullying, né? Principalmente nas escolas, as crianças às vezes são muito cruéis umas com as outras, né? E isso a gente sabe que tem, é uma ressonância
do que eles escutam dos pais, enfim, tem toda uma questão. Né? Se os pais dão para ela uma base, uma educação mais aberta, com menos preconceito, ele já vai aceitar melhor aqueles. E a gente sabe que é assim na sociedade, ela vai mudando muito lentamente. Ela consegue né? enfrentar essa discriminação. Que o importante é essa criança que vai sofrer esse preconceito estar bem, né? Estar sendo atendida, estar sendo cuidada, bem assistida, não só pelos pais, né? Mas também por profissionais, né? Por psicólogos, pela própria escola também, né? Dando esse respaldo para ela. Mas hoje em dia, as escolas, principalmente, elas estão preparadas para lidar com isso? Eu acho que ela tem que estar preparada. A escola tem que estar. Se ela ainda não está, ela tem que estar, porque daqui para frente eu acho que só vai crescer o número de crianças. De família vai crescer cada vez mais. A tendência, como você disse mesmo, né? E como é que pode fazer para a escola se preparar? Porque a gente sabe de alguns relatos, poucos, que existem, que a escola mesmo ela não aceita, às vezes, a criança de pais do mesmo sexo. Na escola falta muita coisa ainda, né? Não só filhos de pai do mesmo sexo. Preparar o educador, acima de tudo, né? Esse educador, que é quem vai lidar com a criança, ele primeiro tem que trabalhar os seus próprios valores, ser também assistido, ser também ouvido. Infelizmente, não é comum nas escolas existir esse trabalho, né? De grupo, de assistência psicológica, enfim, é o que deveria ser, né? Então, eu acho que é uma coisa mais individual mesmo. Ainda estamos contando com a sorte, né? Um outro ponto é esse número de maiores casais em São Paulo e Rio de Janeiro, nos dois maiores centros do país. A discriminação ela é menor em grandes centros. Como que se explica isso? Bom, eu acho pelo desenvolvimento cultural, pela educação. Com certeza. Os maiores centros têm uma educação, um nível de educação bem melhor, mesmo que seja pública, a gente sabe disso, que os grandes centros, a educação, o nível é bem melhor. E o nível cultural das famílias, né? É bem melhor nos grandes centros. Então, realmente, o que vem é a educação. Como você estava dizendo, como que vamos preparar? Já começa pelo Ministério da Educação, preparar profissionais para recepcionar essa nova família. E como eu digo, não só de homossexuais, a gente já tem pedido com tudo, com criança cadeirante, com criança Down, com crianças e que estão nascendo cada vez mais e tem que ser inclusas na nossa educação, seja pública, seja particular, as crianças de homossexuais também que são bem-vindas. E quem que tem que preparar isso? Começa pelo Ministério da Educação, né? Começa pelo nosso governo preparar profissionais dentro das escolas para estar recebendo essas nossas crianças, que estão em número cada vez maior. E os grandes centros já têm essa estrutura muito mais avançada, em todos os sentidos, mesmo que ainda seja deficiente. E eu acho que é tudo uma questão de tempo, né? Nos anos 50, uma criança que era filha de pais separados, ela sofria bullying também, né? Então, e hoje em dia já é a coisa mais comum, é difícil você ter pais que são casados. Hoje em dia é o contrário, quando fala que meus pais são casados. Então, eu acho que tudo é uma questão de tempo, de adaptação mesmo, social, né? O difícil é saber se a sociedade ela está evoluindo junto com as leis, ou se as leis estão seguindo. Eu acho que as leis hoje ainda estão na frente, né? Estão na frente, né? Eu acho que estão na frente, nesse momento estão na frente, né? De estar reconhecendo legalmente o casal homoafetivo, está bem na frente. A sociedade ainda é racista, não absorveu né? Ainda discriminam negros, discriminam Downs, como ela falou, crianças especiais. Cadeirantes. Adultos mesmo, especiais. Né? Então, ainda tem. A sociedade ainda tem muito que evoluir, com certeza. Você falou de um dado importante que antigamente existia discriminação para quem era filho de pais separados. Né? Como é que está isso hoje? Então, hoje inverteu, né? Hoje é muito comum você perguntar para crianças. É difícil uma criança que os pais ainda moram juntos, que são casados há 10, 20, 30 anos. Aquele ali é meu padrasto. Aquele cada ali vez é mais minha raro. madrasta. Já trata com mais naturalidade. Hoje é natural. Não é? As famílias. Aí desse assunto a gente volta então na próxima parte do programa falando. Ponto de vista de hoje está falando sobre a nova família brasileira. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se.
Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O ponto de vista de hoje fala sobre a nova família brasileira e anteriormente a gente estava falando justamente sobre que antigamente existia o preconceito de quem era filho de pais separados, hoje já não, hoje já essa situação se inverteu. E hoje a gente tem um caso muito grande de mães que são chefes de família sem a presença do pai e também do contrário. Pais sem a presença da mãe, feminina. Qual que é a dificuldade deles, dessas pessoas que assumem essa responsabilidade? Eu creio que primeiro para dividir as tarefas do dia a dia, comum, levantar a criança, arrumar, levar para o colégio, trazer para o almoço, levar para o balé, levar para o esporte, levar para o futebol, levar para o kung fu, quer dizer, tudo isso para um só. Já começa essa coisa física. E esse um só tem que trabalhar. Ou se for sua mãe, ou se for seu pai, ele tem que trabalhar, né? Ele tem que trazer a alimentação e tudo isso para essa criança. Então, eu acho que a maior dificuldade começa aí. E depois a divisão emocional. Né? É óbvio, né? Como falou anteriormente, né? O masculino ou o feminino, ou os dois, né? Em dois vai dividir melhor essa coisa emocional à noite do filho que vem falar de alguma coisa, né? Que quer um colo. Então, se você divide um pouco isso, a coisa fica um pouco mais leve. E a criança, obviamente, que vai ter essa proporção de ter, ou eu tenho meu pai, ou eu tenho minha mãe, ou eu tenho dois pais, ou tenho duas mães. Então, sozinho, a tarefa fica um pouco mais pesada. Mas se não tem como dividir, como é que faz para trabalhar isso, Silvia? Então, tem tantas implicações aí, né? Mas eu acho que tem todas essas questões práticas, como a Miriam colocou, né? E essas questões emocionais mesmo, porque assim, o difícil é quando só tem um, né, que seja o pai ou a mãe, que ele tem que se desdobrar e fazer o papel do outro também, né? Então, vai depender muito desse pai ou dessa mãe, da estrutura emocional que ele tem, né, para poder fazer esse papel duplo, né? Seja porque o outro progenitor faleceu ou se separou, né? Ele vai ter que ter essa dupla, né? Então, ele vai ter que ser um pai que sabe dar limite quando precisa e tem que saber dar colo quando precisa. E uma mãe, que é o contrário, que é natural dar o colo, mas que também saiba impor o limite quando precisa, né? Então, ele vai ter que fazer esse papel duplo. Então... Mas daí como é que ficam os filhos? Daí a pergunta para as duas. Como é que ficam os filhos, Silvia? Então, eu acho que os filhos também se adaptam. Eu acho que sempre existe adaptação e existe o reconhecimento desse filho, com certeza, para esse pai ou essa mãe ele se que vai se mais desdobrar para criá-lo. Com certeza, eu acho que o sentimento, sabe, de retorno, de gratidão e de reconhecimento desse filho, talvez até seja maior do que uma criança que tem o pai e a mãe e pode até fazer aquele joguinho que eles fazem, né? Que um deixa, o outro não, enfim. Aí quando só tem um e essa criança ou esse adolescente vai reconhecer esse esforço que esse progenitor ou né, vai estar fazendo para que ele se forme, né, uma criança, um adulto feliz, né, que é esse o objetivo. Né? O vínculo que se cria, quando é só o pai, quando é só a mãe, que como a Silvia falou, que essa mãe sozinha tem que ter uma estruturação. Não tem jeito. Ou ela tem que ter uma estruturação que venha da mãe e do pai dela, que sempre dá uma força, ou a estruturação de um profissional, de um psicólogo, de uma terapia, realmente dentro disso, trabalhando isso. Só sozinha eu estou criando meus filhos, ou meu filho ou minha filha sozinha, e eu preciso realmente dessa estrutura que eu não reflita nele. Eu tenho que resolver isso aqui comigo. E a gente tem um vínculo de pai com esse filho, com essa mãe, muito estreito.
Cria-se um amor muito, 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 muito fraternal, muito lindo ali entre os dois. E até essa criança fica um pouco mais adulta, amadurece antes. Quando é criado por um só, tem um amadurecimento um pouco mais cedo. E começa a ter uma troca, conforme essa criança vai crescendo, começa a ter uma troca. Seja só com pai, seja só com mãe, seja menina ou seja menino, começa a ter uma troca e esse amadurecimento vem um pouco mais cedo do que aqueles pais tradicionais que são pai e mãe. E aí a criança já fica um pouco mais madura e começa a ver aquela coisa mesmo de estarem juntos, fazendo um jantar juntos, já começa por aí. Cuidar da casa juntos e os passeios, e o que nós vamos fazer, pai ou mãe só. E aí quando a criança chega numa adolescência, ele já começa a querer ajudar. Automaticamente já vem uma troca. De querer ajudar. Bom, minha mãe, né, quando eu não podia fazer, minha mãe fazia sozinha, mas agora eu posso dar uma força para minha mãe. Eu acho que esse vínculo fica muito grande. Mas não se cria alguma deficiência afetiva pela falta de um dos dois pais que pode vir a ser refletida aí nos filhos dessa criança, posteriormente? O que eu afetiva do pai ou da mãe? Que não, da criança. A criança, ela sentiu uma a falta do outro. Ela tem uma deficiência afetiva na falta do outro e isso acabar passando pro filho desse filho. Na minha opinião e na minha experiência, que tenho esse tipo de relação com meus filhos, de ser divorciada, o vínculo, independente de criou junto ou não, o pai é seu pai, seja onde ele estiver. Esse vínculo existe e essa pessoa existe. Então, o pai é sempre o pai. Ou se o pai está criando essa criança sozinha, é a mãe. Ah, mas ela não convive, mas é a sua mãe, né? Essa mãe existe. E colocar essa energia ali, existe essa energia, porque é um vínculo muito grande, muito forte. Muitas vezes a família fica meio desestruturada, porque não existe o reconhecimento, a colocação desse ser. Eu como terapeuta, eu vejo muito isso, esse ser de você tem uma mãe, né? Ela não está aqui presente conosco, mas a energia, essa parte boa da sua mãe, está aqui com a gente, está aqui com você. Aí que tira a criança fora disso que você está perguntando, dela ter essa deficiência. Porque não é porque ela não está aqui presente, você tem uma mãe. Não é porque ele não está aqui presente, mas você tem um pai. Existe isso, independente de conviver ou não conviver. É realmente respeitar e trazer sempre presente a energia dessa mãe ou desse pai. Essa criança vai ter uma criação diferente. Então é preciso ter essa consciência, Silvia, de que existe, apesar de não estar ali presente, existe um pai ou uma mãe. Existe e sempre existiu, né? Ela não nasceu de chocadeira. Outro ponto também são as famílias numerosas. Sim. Daqueles que o filho não sai de casa, ele se casa, leva a nora ou o genro. Tem filhos, esses aí filhos os netos, têm filhos, os netos. Como é que fica a situação estrutural dessa família e emocional dessa família? Tem um outro tipo de família numerosa, né? Não sei se você vai abordar, que é quando junta dois casais que se separaram, que constroem outras famílias. Sim. E que fica de 3 irmãos, vira 7, 8, né? Sim, sim. Como é que fica a estrutura emocional dessa família? Eu acho que depende da estrutura emocional de cada família. Depende de como essa família lida com isso, né? Porque aí também existe a questão social, porque quando você me falou filho que traz a mulher e traz um monte de filhos, geralmente é quando economicamente não se está bem, né? Então junta todo mundo para um dar força para o outro. Então o fator financeiro seria eu acho que o fator financeiro, nesse caso, é o que mais pesa. Porque quando não existe esse problema financeiro, aí não existe tanto essa necessidade, nem essa vontade de ficar todo mundo junto, né? No mesmo espaço, né? Eu acho que isso aí a primeira implicação é financeira. Então, por necessidade, existem essas famílias numerosas. Eu conheço. Né? E no caso dos dois pais serem separados, aí eles acabam se juntando. Como é que fica a relação entre os filhos de cada um deles? Que de repente se veem com um novo irmão, numa nova casa, com uma nova mãe. Então, dependendo dos pais que eles tiverem, né? Se teve uma separação amistosa, onde as famílias são amigas, né? Onde elas se encontram, é maravilhoso. Onde não deixou perder esse vínculo, né? Essa presença, independente de nós estarmos separados ou não. O reconhecimento, quem é o meu pai biológico e meu pai afetivo, minha mãe biológica, minha mãe afetiva, mas todos, se os pais conseguem ter, né, esse desprendimento, essa evolução de conviverem bem, com amizade, isso vira uma grande família linda, porque aí todo mundo vai se dar bem, vai ter um monte de irmãos, vai ser uma grande família boa. Complementando, tem os filhos biológicos, tem os filhos do coração, que veio com esse companheiro, que agora é resolvido, e tem os filhos de alma,
né? Como a gente trabalha com essa terapia transpessoal, e tem o filho de alma, que você encontra e veio e somou, cresceu essa família. Não como um problema, não como um peso, não, porque se você tá se relacionando não com alguém que tem filhos, essa pessoa está relacionando com você que você tem filhos, você sabe disso. Se nós nos unirmos, vamos unir nossos filhos. Então, vem os meus filhos biológicos, com seus filhos biológicos, com nossos filhos do coração. É uma troca, né? Ou mesmo que só um tenha. Você sabe que aquele relacionamento, ela tem um filho, ou ele tem um filho. Se nós vamos nos unirmos, esse filho vem também. É um filho do coração, é um filho de alma, é um reencontro. E vamos unir tudo isso. E realmente, seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe. E essa companheira e esse filho, eu tô adotando essa criança de coração para estar junto com a gente. Aí cria-se um vínculo do amor. E onde há o amor, tudo caminha bem. E esse é no mundo de Alice, né? Porque seria maravilhoso se tudo fosse assim. Mas infelizmente nós ainda vimos um ranço muito forte, né? No caso, por exemplo, que a gente viu há pouco tempo daquele garoto do Sul, né? Que a madrasta assassinou o garoto, né? Quer dizer, existe também esse lado ainda da madrasta má, né? Do padrasto que violenta aquela criança. Então, foi nesse ponto a minha pergunta. Né? Como que essa criança existe vê esse o lado outro mal, pai, o lado o outro negro mãe? da força também existe, né? Porque assim... O que a gente está falando aqui são de pessoas mais evoluídas, que têm um outro entendimento das da ação coisas, do amor, né? que têm uma afetividade evoluída. Mas as que não têm? Então, é muito difícil. Aí precisa de muito apoio, de muito tratamento, né? Porque, infelizmente, existe essa coisa do apego, do ódio, do ciúme, né? Da humanidade, que não tá tratado, né? Infelizmente. Muitos ciúmes, competição, né? Achar que, mesmo de casais que se separam, que a mulher, por exemplo, joga a sua filha com quem ela vai conviver contra o pai. Você entende? Isso existe direto, infelizmente. E quem sofre só é a criança, por uma desestrutura emocional desses pais, né? Então, o que nós precisamos é de pais saudáveis, para que essa família seja saudável. Essa nova família que está aumentando cada vez mais. Mas aí qual que é o papel, por exemplo, de avós e tios nesse caso? Muito importante, né? Também. Eu acho que aí eles podem fazer essa acolhida e dar, né, passar essa visão também para esse casal em crise, por exemplo. Eu acho que os avós ajudam muito, porém, infelizmente, os avós não podem avançar muito também, né? Enquanto avós, eles têm que ficar um pouco no lugar deles, né? Eles podem aconselhar e tal, mas não podem tomar a coisa para si. E não tem autoridade para isso. De pai e mãe. Exatamente. E aqueles que são obrigados a assumir, no caso de pais e mães que morrem, a criança fica órfã e acaba indo morar com tio, com avô. Eu acho que é a mesma relação, né, Beth? Porque tudo é uma acolhida afetiva, né? Desde que você acolhe o teu sobrinho como seu filho, ele vai ser seu filho, independente dele ter nascido de você ou não. Tinha Richard Bach, lembra? Aquele livro nos anos 70 que chamava Longe é um Lugar que Não Existe. Ele falava que a família real e verdadeira não é aquela que se faz com laços de sangue, mas sim com laços de amor, né? Então, às vezes, uma família de amigos, uma república, é uma família. Né? Mais até do que, às vezes, a família que tem de casa, afetividade, de tradição, né? De pai e de mãe, de irmãos. Eles têm uma troca afetiva muito maior do que, às vezes, na sua própria família sanguínea, né? Então, eu acho que independente se é tio, se é avó, mas se tem esse amor, que tudo é a base, é o amor, né, Beth? Tudo é a base, é o amor. Então, se quem está cuidando tem amor para isso, tá tudo certo, não vai ter problemas psicológicos. E é lógico que a gente está entendendo que você está insistindo, até se esse tio tem que pegar essa criança sem ter se programado, se preparado, por exemplo. No caso de uma necessidade. Exatamente. É o que a gente. Que acontece muito. Por exemplo, se a avó tem que cuidar porque os pais morreram num acidente. Né? E ela tem que cuidar dessa criança e ela não tem muita estrutura. Pode ser que venha ter uma criança com dificuldade psicológica? Pode ser, pela falta dos pais e essa avó que não estava nem preparada, nem emocionalmente, nem financeiramente. É uma avó que já tem uma certa idade.
Eu acho, é um presente, é um momento que recebeu esse presente, perdeu o filho ou a filha no acidente, agora ganhou esse neto e ela não tem estrutura. Pode vir a ocorrer, sim, de ter uma criança com deficiência, com dificuldade, com problemas? Pode vir a ter. E isso a gente está vendo todos os dias, famílias e famílias que às vezes até morrem em acidente de avião, e fica crianças, e fica adolescente. E vai com quem? Vai com o tutor, vai com o tio, vai com a madrinha. Essa madrinha não estava estruturada para receber essa criança? Ela vai realmente tentar se estruturar, vai tentar receber essa criança. Pode vir a ter problema? Existe essa possibilidade. É o que a gente está falando. 80%. O amor é lindo. O amor é lindo, mas às vezes você não está preparado para dar esse amor. Ponto de Vista fala hoje sobre a nova família brasileira e volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ponto de Vista está de volta falando sobre a nova família brasileira. Um ponto que a gente não abordou ainda no programa são os casamentos. Muita gente busca o casamento formal, aquele sem ter que... informal, na verdade, aquele sem ter que ir no cartório e tudo mais. Isso é o quê? Mostra que a sociedade ela está aceitando mais esse tipo de casamento ou as pessoas buscam uma liberdade maior justamente para poder se separar depois, para poder ter mais tranquilidade? Eu acho que as duas coisas. As duas? As duas coisas, eu acho. Porque, assim, as relações também têm sido cada vez mais efêmeras, né? E mais o fato passageiras. de você não assumir uma responsabilidade, né, legal e religiosa tal, abre uma brecha para que você possa mudar de parceiro. Ter mais liberdade, como você falou, né? Porém, não necessariamente ocorre isso, né? Porque se existe, né, primeiro que a união estável, você acaba tendo os mesmos direitos, né? Se você casa no papel, você só não vai ter a comunhão de bens, né? Mas a parcial você vai ter, né? Como num casamento normal, com comunhão parcial. Mas aí a afetividade, quer dizer, existem casais. Eu tive essa experiência, né? Eu tive um primeiro casamento que durou 2 anos. Esse eu casei no cartório e na igreja. O meu segundo casamento eu vou fazer 20 anos o ano que vem. E nós só nos registramos no cartório quando minha filha tinha 6 anos. Justamente por causa de uma questão social. Vai para a escola, né? Pai solteiro e mãe divorciada, sabe? Então, vamos lá, regularizar. Vamos amenizar um pouco isso, né? Para ela. E aí, vou fazer 20 anos agora de casada. Então, não necessariamente, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Seja uma coisa descompromissado. Então, nós vamos morar junto, não vamos precisar assinar nada, porque a hora que a gente quiser, eu pego minhas coisas e vou embora. Eu acho que tem uma parte, de repente, que pensa assim. E, às vezes, fica muito mais tempo junto com esse parceiro ou com essa parceira. E tem uma outra parte que pensa até que... Pra que eu tenho que falar para a sociedade? Eu acho que tem uma grande parte moderna até Não quer dar satisfação. Que fala, pra quê? Que eu vou lá, eu vou sei lá, assinar um papel, tenho que convidar um monte de padrinho, eu vou ter que um gasto coisa mais financeiro, prática, né? vou ter que fazer um gasto financeiro, vou ter que convidar toda a família, ou eu vou ter que fazer igreja, vou ter que fazer festas. E casais que são... que tem uma cultura avançada, que tem níveis avançados e que pensa dessa maneira. Vamos, e tudo isso que a gente vai fazer, a gente reúne a família, faz uma coisa gostosa, uma celebração entre a minha família e a tua família, e nós estamos casados.
né? Que é, eu sempre digo isso a meus filhos, a gente está com quem a gente quer estar, e essa coisa está cada vez mais madura. Eu quero estar com você, eu quero estar com você. Então eu acho que é meio a meio, sim, essa parte dessa a legalização, não legalização do nosso casamento. A gente tem um papel na gaveta porque nós somos casados. Ou a gente simplesmente tem um vínculo, garantia, ou a né? gente tem um vínculo emocional que nós somos casados. Agora vamos falar um pouquinho dessa parte ruim, Vamos. dessa efemeridade, então, que acontece. É. Porque isso, de certa forma, acaba causando alguma coisa para os filhos, esses Sim. casamentos voláteis. É. O que causa tanto? Tudo um pouco do que a gente já falou, né? A instabilidade também, né? Gera uma instabilidade emocional nas crianças? Eu acho que sim. Gera. Eu acho que sim. Não tem como fugir disso, gera, né? E isso pode se Uma acabar certa- se manifestando no quê? Em violência? Uma certa insegurança de que não sabe por quanto tempo meus pais podem estarem juntos. Isso parece que é meio volúvel, isso que parece que é meio superficial. Eu posso sair de casa, meus pais estarem juntos e eu voltar e eles não estarem. E a gente vê realmente na sociedade que tem realmente muitas crianças que têm certos tipos de comportamento, e crianças, não só adolescentes e depois adultos também, devido a essa instabilidade de relacionamento entre os pais. E como que trata isso psicologicamente? Então, você falou da questão da violência, né? A gente vê que 80% talvez de dependências químicas, de questões assim mais difíceis, né, de pessoas, tem a ver com uma desestrutura familiar. Isso daí é 80%. Você vai conhecer a estrutura familiar daquela pessoa totalmente desestruturado, tá? Então, com certeza, se a família é desestruturada, se ela não dá uma base para essa criança, ele vai ser um adolescente problemático. Não tem como escapar, né? E ao contrário também, quer dizer, se você dá uma boa base para essa criança até os seus 7 anos de idade, ela ter uma família amorosa, que cuida, que dá amor, que dá educação, que dá segurança para ela, mesmo que depois essa família se desestruture, né, se perca, se separe, ela teve a base. E isso dentro da psicologia é muito importante. Até 7 A anos. base é o mais importante na personalidade. Mas então, quando não acontece isso, quando se perde essa base e esse adolescente, ele acaba se perdendo, com certeza. como que reverte isso? Para que isso não seja... É o que eu te falei, tratar na base, né? E Mas isso depois que já aconteceu, como que depois reverte? Se ele chegar na adolescência, aí a sociedade que cuide dessa criança, Mas só a desse sociedade, adolescente. não existe um tipo de tratamento, nada disso? Não, então, a sociedade vai ter que cuidar como? Dando tratamento a ele. Então, como a Elizabeth falou aquela hora, o governo devia ter programas, ele já tem, né? Muitos programas poucos nesse ainda, sentido. né? Não são Mas suficientes. poucos ainda, né? Que nem, por exemplo, tá? Eu estava pensando aqui, na França, quando você tem um filho, o governo paga uma babá que fica com você durante 90 dias, ajudando você a cuidar do seu recém-nascido, tá? Então, imagina, né, se a gente tem um apoio lá de cima, né, dessa estruturação financeira, né, de dar um salário, não estou falando de Bolsa Família, né, eu estou falando assim, de dar uma estrutura para essa família, ou para esse indivíduo que está sem o parceiro, para ele ter condições de criar uma criança até os seus 7 anos, pelo menos, de uma forma boa, né? Que não lhe falte nada, de uma forma saudável. Positiva. Com certeza, nós teremos uma população 100% de adultos saudáveis, tá? Agora, se nós não temos isso, nós temos só que remediar. Então, vai ter presídios, então vai ter comunidades terapêuticas, vai ter hospitais psiquiátricos, e é assim a sociedade, né? Que aí ela só vai remediar aquilo que não cuidou quando deveria cuidar, que é a base do desenvolvimento infantil. Concorda com isso, Beth? Concordo com isso. Concordo plenamente com isso. Você vê um aumento desse... Existe um trabalho grande com isso? Não existe um trabalho grande. Não. Mostra-se a FEBEM. A quantidade de adolescentes que a gente está... Você quer dizer um trabalho terapêutico? Terapêutico, se existe uma busca maior... É só isso que nos aparece, né? Pessoas que estão desestruturadas porque teve uma desestrutura básica. Tem aumentado nos últimos anos? Não? Vocês têm esses dados? Não, eu acho que tem aumentado. Eu acho que tem aumentado, não a procura nos consultórios. Porque essas, infelizmente, são para poucos. São né? para poucos. O que tem aumentado são os presídios,
são as FEBEMs, essas crianças nesse estado. Os hospitais psiquiátricos, isso é que tem aumentado a cada dia a olhos vistos, é o que a gente tem visto, né? A procura terapêutica é o que já existia, né? Para quem tem possibilidade, ela vai procurar, né? Mas o que mais tem aumentado, que a gente vê, o que está com superlotação, é presídio, né? Não consultórios terapêuticos. Quem dera fosse, né? Porque ou dentro das escolas, né? Ou profissionais estruturados dentro das escolas. Exatamente. Por exemplo, é o que você está dizendo. Não teve essa estrutura. Passou dos 7 anos. Chegou no colégio, né? Tanto que a porcentagem é muito grande que não chega, se nem na 8ª série, nossos adolescentes, ainda é muito grande essa porcentagem. Já começa a se perder ali no meio, nessa parte aí dessa idade de 13, 14 anos, que não chega nem a completar a 8ª série. Começa a procurar emprego, ou então começa a ir para a rua, facilidade de ganhar dinheiro, de fazer alguma coisa, sem essa estrutura, seja por qual motivo for. Por essas separações muito precoces, por esses casamentos que não foram bem estruturados. E o que a gente está fazendo com esses jovens? Cada vez mais na rua. Isso a gente está vendo isso. Que vem da estrutura do casal, vem da estrutura do casal. Seja que casal que foi, mas vem dessa estrutura da nossa família, da nossa base familiar. Aí as escolas estão tentando fazer alguma coisa. Os diretores estão tentando trabalhar, eu vejo sempre pesquisas de escola. Mas também não tem preparo, né? Mas também não tem nenhum percalço, realmente alguma coisa. Precisa de um financeiro, precisa de um financeiro. Precisa de uma escola que dê uma estrutura, que dê esportes, que dê jogos, que dê salas, alguma coisa que possa ajudar. Você vai pôr esse adolescente aonde? Na verdade, pensa, toda escola teria que ter um auxílio psicológico, tinha que ter um psicólogo de plantão. Qual é a escola que tem um psicólogo? Tiraram até, sabe? Pouquíssimas. E olhe lá, não são todas. Não são todas. Né? Então, isso tinha que ser um trabalho de governo, trabalho de base. Toda escola, porque veja, a escola, ela tem a obrigação de dar à criança a aprendizagem, ensinar a ser, não só a saber, né? Os saberes normais, mas tem que, sim, formar um ser humano, a escola tem, mas é a obrigação da família a educação da criança. Né? E o que hoje a gente tem visto é que a família joga essa responsabilidade para a escola, de educar o filho deles, né? E a escola não tem preparo para isso. E ela teria um pouco, se pelo menos tivesse profissionais ali especializados para poder dar essa assistência à criança que está lá e à família dessa criança. Mas, infelizmente, isso é um trabalho estrutural. É um sonho ainda. Você entende? A gente não tem muito para onde fugir. Né? E é isso tudo que a gente está vendo aí, uma inversão de valores total que está acontecendo, principalmente aqui no nosso país, infelizmente. Miriam, quer deixar alguma mensagem? Realmente a gente tem esse sonho, né? Que a gente falou muito isso. Seja que formato que seja essas famílias, de 2 pais, de 2 mães, de um casal, de uma mãe sozinha, de um pai sozinho, que seja dos avós que teve que assumir essa criança, que seja de um tio, quem seja lá o que for. Realmente é tratar isso com carinho, com amor. O sonho da gente é que tudo realmente nasce e floresce desse grande sentimento que é o amor. Colocar isso dentro do coração, colocar isso dentro das casas, colocar isso dentro das famílias, é uma esperança que a gente tem, como disse a Silvia, de um sonho de Alice, né? Mas eu acho que começa por aí, realmente. O respeito, né? O amor vem o respeito vem amor, a dignidade, e aí a gente tem um cidadão. Você, Silvia? Então, e falando desse sonho, já dizia o Raul, um sonho que se sonha junto é realidade, não é sonho. Então, eu acho que depende de cada um de nós, né? Transformar essa sociedade. Não é esperar pelo outro, ou pelo governo, ou por quem quer que seja, mas depende de cada um de nós. Primeiro, buscar, né, transformar essa realidade ao seu redor, na sua própria família. Né? Assim mesmo, né? Assim mesmo, começando por si mesmo. Né? Começando em si, na sua própria família, e aos poucos a gente mudar e ter essa sociedade que a gente quer. Mas depende de cada um de nós. Tá já. Obrigado às duas. Obrigada a você. Esse foi o Ponto de Vista, que falou sobre a nova família brasileira. Até o próximo programa.